Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou José Luiz Pastore Melo, professor de matemática de São Paulo, do Colégio Santa Cruz. E vou conversar hoje nessa videoaula com vocês sobre projetos. Projetos na sala de aula, projetos envolvendo matemática, projetos do ensino médio, mas também vou apresentar aqui uma proposta de um projeto que cabe bem a ensino médio, mas também ensino fundamental, séries finais, tá bom? Bom, vou compartilhar uma tela com vocês. E começo falando rapidamente aqui do roteirinho da nossa aula. Bom, a gente pretende fazer o seguinte nessa videoaula. Primeira coisa, eu vou falar um pouquinho sobre o que é projeto, quais são as concepções de projeto. Nós não vamos dedicar muito tempo a falar sobre metodologia de projeto, tá? Mas eu vou indicar alguma bibliografia aqui a respeito do assunto. Depois, na sequência, eu quero apresentar um primeiro projeto, projeto 1, que é o projeto da construção de uma rampa de skate do tempo mínimo. É um projeto que eu fiz com os meus alunos há muitos anos atrás e quero compartilhar com vocês essa experiência. Na sequência, eu vou falar de um projeto 2, que é um projeto que eu pretendo realizar no segundo semestre desse ano. E então, achei interessante trazer um projeto que está em construção, para vocês também entenderem um pouquinho sobre questões que a gente tem que pensar a respeito quando elabora um projeto, tá? A gente vai compartilhar isso com vocês aí. Depois, no final, eu quero apresentar mais 5 propostas de projetos de matemática, né, envolvendo a matemática para o ensino médio, e aí a gente finaliza a nossa aula, tá bom? Bom, vamos falar um pouco de projetos primeiro. Por que trabalhar com projetos, né? Bom, se a gente olhar na BNCC, há um trecho na BNCC que se diz lá o seguinte: em lugar de pretender que os jovens apenas aprendam o que já sabemos, o mundo deve lhes ser apresentado como um campo aberto para investigação e intervenção, quanto a seus aspectos sociais, produtivos, ambientais e culturais. Basicamente, o que se diz aqui, que se desenvolve lá, é a ideia de que a escola é totalmente centrada nas aulas expositivas, em que o professor apresenta conteúdos, temas e conhecimento para os alunos, que muitas vezes absorvem isso de maneira passiva. A BNCC recomenda que haja espaço na escola também para um posicionamento mais ativo por parte dos alunos, de investigação, onde o professor funcionaria como um mediador dessa investigação. Então, há todo um campo aberto na nossa BNCC para trabalhar com projetos no ensino médio e também no ensino fundamental, tá bem? Bom, quem quiser se aprofundar no tema sobre projetos, eu recomendo 3 livros aqui que acho que são boas obras para se introduzir o assunto, né? O primeiro é do Fernando Hernandes, pesquisador espanhol. É um livro que já está na 5ª edição, ou até mais. A minha é a 5ª edição, mas ele deve estar já em edições mais avançadas aqui no Brasil. Ele é uma grande referência sobre organização curricular por meio de projetos, né? O professor Hernandes, ele defende uma escola muito centrada na ideia de projetos, e ele apresenta lá toda a sua metodologia de trabalho para isso. Um segundo livro que eu também recomendo é do Bender, William Bender, Aprendizagem baseada em projetos, educação diferencial para o século XXI. Esse livro do Bender é mais prático, mais pragmático. Ele apresenta uma série de projetos e discute as questões que estão por trás das reflexões para se elaborar aquele projeto da forma mais conveniente possível, né? Então, é um livro bem mais prático. O terceiro livro é um livreto do professor Nilson José Machado, que ele é um livro mais filosófico. Ele vai discutir por que precisamos ter os projetos, a ideia de projeto, no universo escolar, né, de projetos e valores. Então, é um bom livreto para quem se interessa por um campo mais da filosofia da educação ligada a projetos, certo? Vamos falar um pouquinho sobre como trabalhar com projetos, né? Bom, primeira coisa que a gente precisa para trabalhar com projetos é ter uma boa pergunta, né? Então, precisa se buscar uma boa pergunta. E aqui já eu preciso apresentar para vocês já um diferencial que existe entre alguns autores
autores que falam em projetos abertos, autores que falam em projetos semi-abertos, né? A maioria dos defensores de uma metodologia de trabalho com projetos defendem a presença dos projetos abertos. Nos projetos abertos, a busca dessa boa pergunta, ela tem que ser entregue para o aluno. O aluno deve vir com alguma questão que seja relevante ao seu universo, né? A minha experiência com trabalho com projetos, ela tem sido mais a de projetos semi-abertos. Então, são projetos em que eu apresento uma pergunta de investigação para o aluno. Evidentemente que essa pergunta ela não pode ser desconectada do universo de interesse do aluno, mas ela é uma pergunta que eu já tenho reflexões prévias a respeito dela, de tal forma que eu sei que ela pode ter um bom potencial para desenvolver matemática, desenvolver competências e habilidades, e que ela tem também esse vínculo com alguma coisa de interesse do aluno naquele tema específico, tá? Mas há essas duas maneiras de se trabalhar. Perguntas vindas dos alunos, perguntas que o professor lança e que depois elas podem também se transformar nesse trabalho de discussão e de execução do projeto. Segundo aspecto importante para caracterizar um projeto, há que se fazer uma busca exploratória do tema, né? Seja um tema que o professor escolheu, a pergunta que o professor escolheu, seja um tema que veio do aluno, há que se avaliar assim o potencial disso para trabalhar competências, habilidades e trabalhar também alguns conteúdos, né? Esse levantamento exploratório é importante que se verifique a possibilidade de interdisciplinaridade, né? Os autores que defendem o trabalho por projetos falam muito que os projetos são tanto mais efetivos e têm qualidade maior quando várias disciplinas trabalham juntas em torno de um projeto, né? Então, nesse levantamento exploratório, o professor também deve avaliar o potencial da interdisciplinaridade desse assunto que ele está tratando. O que não quer dizer que não pode ser um projeto exclusivamente da matemática, tá? Mas projetos que envolvam outras áreas costumam ter um potencial maior. Outra questão importante ao se definir um projeto é definir metas e calendário. Quando a gente tem uma pergunta, que é uma pergunta aberta, seja do aluno, seja do professor, né? É muito fácil a gente se perder no universo de investigação dessa pergunta, né? Quer dizer, isso pode ganhar um corpo que ocupa um tempo que não era um tempo inicialmente previsto, é muito maior do que o tempo inicialmente previsto. Eu imagino que uma escola que esteja trabalhando com uma transição, né, que ela tenha um currículo, digamos, mais engessado, e esteja tentando fazer alguma experimentação com projetos, essa etapa de definir metas e calendários com clareza é uma etapa bastante importante. O que acontece se eu estabeleço que o meu projeto deve durar um mês, com tantas aulas nesse mês, e percebo que ao longo do projeto o tempo não vai ser suficiente. Se eu percebo isso, eu tenho duas alternativas, né? A alternativa 1 é estender esse prazo, né? O que costuma não ser a melhor das alternativas, porque às vezes estender o prazo pode ser de interesse de uma parte dos alunos, mas não de todos. Você pode ter uma parte significativa dos alunos que já não está com envolvimento tão forte, tão profundo naquele tema. E você tem uma segunda alternativa que me parece a mais interessante, que é a que eu tenho trabalhado, que é a seguinte: se eu percebo que ao final do projeto há um potencial de continuidade dele, a ideia é convidar esses alunos, os alunos interessados nessa continuidade, para um trabalho paralelo. E aí isso pode ser feito por meio de clubes da matemática, ou algo do tipo, né? Ou se pensar até num segundo projeto, num outro momento, com um aprofundamento daquela linha de pesquisa que foi estabelecida. Faz parte do trabalho com projeto ter uma meta, né, de produto final a ser entregue, e se não cumprir essa meta, o que é perfeitamente possível e que acontece com alguma frequência em projetos, isso não é para ser levado em consideração como um aspecto
ruim do trabalho, tá? O aspecto ruim é quando o processo não é bom, mas é perfeitamente possível você ter, por exemplo, um projeto que tinha a intenção de construção de um protótipo ao final daquelas tantas aulas estabelecidas e não conseguiu chegar a esse protótipo, e é um trabalho que tem uma avaliação de excelência dos alunos. É perfeitamente possível isso. Se o processo foi de excelência, a frustração de não chegar no produto final esperado inicialmente, ela é legítima, né? E ela faz parte da investigação. Quem investiga problemas abertos na ciência tem que estar ciente de que isso pode acontecer, né? Ou pode acontecer do resultado final não ser o esperado. Eu tinha uma conjectura inicial e ao final desse estudo, dessa investigação do problema, não consegui provar isso e fiquei meio perdido, porque não tem um outro caminho para investigar. Isso pode acontecer perfeitamente, tá? Em projetos. Planejar a comunicação, não basta você ter um bom calendário e estabelecer as metas, mas você precisa planejar como você comunica isso para o mundo, né? Para as pessoas, para a comunidade escolar. E planejar a comunicação pode envolver publicação de um pequeno artiguinho, pode envolver produção de um podcast contando algo interessante ou propondo uma intervenção, construção de um protótipo que verifique experimentalmente alguma coisa, né? Mas é importante essa etapa de planejar a comunicação, porque ela desenvolve também uma competência dos estudantes, que é a de você pegar um problema, investigar esse problema e imaginar uma maneira de comunicar isso para um público maior, né? Para um público que não vivenciou toda aquela experiência de investigação do problema que você vivenciou, né? Bom, o que esperar de um professor, do trabalho do professor, quando ele vai trabalhar com projetos? Bom, primeira é uma atitude de mediador, né? Essa postura de mediador, ela é bem mais complexa do que aquela postura clássica do professor expositor, porque um bom professor expositor é um professor que conhece muito bem o assunto que ensina e que comunica bem, tem uma boa didática, né? O bom mediador, bom professor mediador, ele precisa ter essas competências do professor, que é um bom expositor, e, além disso, ele precisa mediar conflitos, ele precisa ter um espectro mais aberto a respeito dos temas envolvidos no projeto. Por quê? Porque o projeto ele não vai seguir a linearidade do currículo, né? É perfeitamente possível eu começar a investigar uma questão que não tenha uma relação direta com temas daquele momento escolar que eu estou trabalhando com os alunos, né? Ou que tenha uma relação, mas que exija algo que ainda não foi feito nas aulas expositivas, né? Aliás, quando isso acontece, quando o professor consegue trabalhar com uma boa pergunta que tem a ver com temas próximos daquilo que ele está trabalhando, mas que ele ainda não tratou, o potencial do projeto é bem maior, porque você pode fazer com que o aluno tenha uma proatividade na investigação daqueles assuntos. E o professor, funcionando como um mediador, ele vai dando o caminho, as diretrizes, né? Ele é quase que um GPS ali do aluno para encontrar caminhos para desenvolver sua pesquisa, né? Outra característica importante para o professor trabalhar bem com projetos são as devolutivas frequentes. Como num projeto interessa mais o processo do que propriamente o produto final, as devolutivas frequentes elas são muito importantes para que esse processo vá melhorando, né? O que são devolutivas frequentes, né? Bom, pequenas tarefas que são planejadas dentro do calendário, e essas tarefas elas precisam ter uma pronta devolutiva do professor, né? Evidentemente que a vida do professor já é tão complexa, né? E ainda ter que trabalhar com essa avaliação por processo torna mais complexa ainda, né? Mas se a gente vai investigar na literatura do assunto, a gente encontra ferramentas que tornam isso mais simples, de gestão mais fácil, né? Por exemplo, o trabalho com rubricas, né? Então, pequenas devolutivas que o professor dá para o aluno nas diversas etapas, dando diretrizes, sugerindo caminhos, reordenando etapas,
né? São coisas que não demandam tanto tempo e elas já estão compondo uma avaliação de todo o processo. O professor, ao final, vai ter que fazer disso junto com os alunos, né? Um outro aspecto importante que o professor deve trabalhar é a autoavaliação e metacognição. É muito importante que, no trabalho com projetos, o aluno reflita sobre o seu processo de trabalho, né? Isso é fundamental, né? Um aluno que evoluiu, que progrediu no seu autoconhecimento em relação ao trabalho com estudo, com resolução de problemas, ele é um aluno que produziu muito em um projeto, tá? Pode até não ter conseguido o produto final, mas se ele fez uma boa autoavaliação, uma boa metacognição, ele está preparado para, em outros projetos, ser um aluno melhor do que foi naquele projeto, tá? E aí também tem muitas ferramentas que podem ser usadas, né? Por exemplo, a autoavaliação, os grupos de trabalho podem ter um total de pontos que eles têm que distribuir entre eles, esses pontos, né? E aí o professor pode preparar algumas perguntinhas que orientem a discussão do grupo em torno da distribuição desses pontos entre eles, né? Para que não vire um conflito, eu mereço mais que você, ou aquelas coisas todas, né? E aí, assim, a discussão que se dá em torno disso é bastante rica, porque os grupos que tendem a dividir igualmente esses pontos entre todos os participantes, muitas vezes fazem dessa maneira por um certo corporativismo, né? Outras vezes não, outras vezes de fato todos trabalharam, né? Quer dizer, todo o processo envolvido, os conflitos envolvidos nessas etapas todas, cabe ao professor fazer a mediação disso e fazer disso um potencial para desenvolvimento da metacognição, para que cada um se conheça e conheça o outro e respeite o outro e consiga melhorar o seu processo dentro de um ambiente de aprendizagem, tá certo? Bom, vamos falar de alguns projetinhos, já entrando no segundo item do meu roteiro. O primeiro projeto que eu vou falar com vocês aqui é um projeto da construção de uma rampa de skate. Ele foi feito há muito tempo atrás, quase 30 anos atrás, aí, em 1996, num colégio que eu dava aula, foi feito com alunos do segundo ano do ensino médio. Perdão, eu só publiquei um relato desse projeto 10 anos depois, em 2006. Eu vou deixar depois a referência aqui para quem quiser ler, tá? Mas deixa eu contar um pouco do histórico desse projeto. Era uma turma de alunos um tanto quanto indisciplinados, né, com o padrão do aluno indisciplinado, e alunos skatistas, apaixonados por skate. Era um grupo que todo mundo vivia e só falava de skate, né? E um belo dia eu chamo um aluno lá que era um dos mais ativos nesse universo do skate e falei: me explica uma coisa, aquelas curvas que vocês fazem, aquelas rampas que vocês fazem para os torneios de skate e tal, qual é que é o formato daquela curva, né? Aquela caidinha assim, que é? Uma circunferência, um pedaço de uma circunferência, o que é aquilo lá, né? E foi interessante, porque o aluno não sabia, né? Ele sabia tudo de skate, mas ele disse para mim que aquelas curvas lá, pelo que ele sabia, elas eram feitas meio a olho, e juntava lá um bando de skatistas, mais o marceneiro que ia fazer a construção, inclina mais aqui, puxa mais ali, pronto, está feita a curva, né? Bom, eu desafiei que ele fosse atrás disso para investigar com um pouquinho mais de precisão, se a coisa é muito assim espontaneísta desse jeito ou tem alguma ciência aí, né? Bom, aí depois ele me veio com isso daqui, ele me falou assim que foi atrás, foi lá na Associação de Skates de São Paulo, não sei o quê, e disse que informaram para ele que geralmente são arcos de circunferência, né? Então, um arco de circunferência de um lado, outro arco do outro, e entre eles uma parte plana no meio, né? Bom, pois bem, aí uma segunda pergunta que eu lancei para eles, né, além de saber aí o formato da curva, era como é que se pontua, né, nesses torneios de skate com essas rampas, como que é feita a pontuação? E ele me falou lá, explicou todo o esquema, que agora eu nem me lembro com precisão como é, mas ele me disse uma coisa que acendeu uma luzinha, né? Ele falou assim, olha,
conta muito as manobras aéreas que a gente faz. A gente tem um tempo para fazer lá o percurso todo na pista com todas as manobras, né? Pois bem, eu imaginei, se conta muito manobra aérea, quanto mais tempo eu tenho fora da pista, né? Quer dizer, fazendo manobra aérea, mais chances eu tenho de pontuar, né? Então, imaginei o seguinte, que é de interesse de um projetista de uma rampa de skate fazer uma rampa do tempo mínimo, né? Quer dizer, eu preciso vir desse ponto aqui em cima até esse ponto aqui embaixo e eu quero vir mais rápido possível, né? Por quê? Porque eu quero rapidamente passar por isso para chegar na outra curvatura da rampa e poder fazer minha manobra aérea saindo da pista, né? Então, aí apareceu esse problema que foi lançado para os alunos e como era muito do interesse deles, essa investigação do skate, o problema que foi lançado era qual seria essa curva do tempo mínimo, né? É um arco de circunferência, como são feitas geralmente os half-pipe, ou é alguma outra curva, né? E aí demos início ao projetinho, né? Depois desse projeto teve todo um planejamento de construção de pequenos protótipos que eu vou mostrar aqui na sequência, mas eu vou tocar aqui um pouquinho da matemática desse projeto, tá? Bom, eu queria mostrar para vocês um videozinho. Deixa eu ver se eu abro aqui. Ó, não é videozinho, é uma animação, né? Só vou mostrar essa animação porque ela depois vai ser feita também aqui, tá? Então a gente vai discutir um pouquinho dessa animação. Só enquanto abre, vou falando algumas coisas. Bom, essa curva do tempo mínimo, ela é a cicloide, tá? É uma curva que tem características específicas e que a gente vai modelar e descobrir essa curva, tá? Mas como é gerada uma cicloide, né? Bom, uma cicloide, ela é gerada dessa maneira que aparece na animação aí. Você pega um círculo, marca um ponto e faz esse círculo girar sobre uma linha, girar sem escorregar, digamos, né? Ele gira sobre essa linha, no caso aqui é sobre o eixo X do plano cartesiano, e o lugar geométrico descrito por esse ponto marcado no círculo, ele é o lugar geométrico que define uma cicloide, e é possível provar, com cálculo de variações, que a cicloide é a curva do tempo mínimo, tá? Bom, essa ideia de formação da cicloide a partir do giro de um círculo, ela vai ser muito importante para a gente na hora de fazer a modelagem da curva, tá? Como a gente vai ver agora. Então, voltamos para a nossa tela aqui. Bom, se eu quero fazer protótipos em madeira, né, miniaturas de curvas em formato de cicloide e tal, preciso uma equação que me gera aquela curva, né? Porque eu não sei construir essa curva com régua, com compasso, né? Eu preciso de uma equação e aí eu posso usar algum aplicativo gráfico para colocar a equação e gerar o gráfico que seria a planta do meu protótipo, né? Então vamos tentar modelar essa cicloide aí. Bom, imagine uma certa circunferência, tá? Ela tem um certo raio R. Marquei um ponto em cima da circunferência, que é o ponto P, tá? Imagine essa circunferência inicialmente com o ponto P coincidindo com a origem do plano, tá? E essa circunferência ela está tangenciando o eixo X. Então, se inicialmente o ponto P está aqui coincidindo com a origem O do plano cartesiano, quando eu faço um giro de alguns graus, alguns radianos, o que acontece? Esse giro da circunferência, que faz o ponto P vir aqui de O até esse daqui que está indicado na figura, ele faz um deslocamento da circunferência sobre o eixo X, um deslocamento aqui de OA, tá certo? E esse deslocamento, ele corresponde ao comprimento do arco PA, que foi o arco PA que girou em cima da reta, né, do eixo X, certo? E o comprimento desse arco PA
ele está diretamente relacionado com esse ângulo aqui, o ângulo θ, marcado na figura. Tá? Se eu tiver esse ângulo θ em radianos, só pegar esse ângulo θ, multiplicar pelo raio, que eu tenho o comprimento do arco PA, que, por sua vez, é igual ao comprimento do segmento OA. Né? Então, um dado eu já tenho a respeito dessa minha figura que eu estou investigando. Né? O comprimento aí do arco PA é θ vezes R, certo? Bom, eu estou querendo encontrar a equação dessa curva, a equação paramétrica dela, tá? Eu quero encontrar o x e o y daquele ponto P em função de um parâmetro, que é esse ângulo que corresponde a quanto eu girei a minha circunferência, tá? Isso eu lembro que foi uma grande novidade para os alunos na época, né? Porque o tipo de função que eles estavam acostumados, né, ou de equações que eles estavam acostumados, eram aquelas que vinham das funções de primeiro grau, do segundo grau, função exponencial, logarítmica, né? Eles não conheciam uma modelagem de uma equação por meio de uma equação paramétrica, né? Essa foi a primeira vez que eles viram isso. Depois disso, quando eles foram para o terceiro ano do médio, foi retomado lá na geometria analítica, né? Mas foi um momento bem bacana de aprendizagem de conteúdos novos, de parametrização de curvas, né? Bom, para parametrizar essa curva, o que eu preciso? Olhando o ponto P, tá? Bom, a ordenada dele, ela é OS, né? Olhando aqui embaixo, que na verdade poderia ser OA menos AS, né? Se eu tivesse essas distâncias aí, esses segmentos, eu poderia fazer essa diferença, né? E a ordenada não, perdão, a abscissa, né, do ponto P. A ordenada do ponto P, ela é PS, que por sua vez é igual a QA, que por sua vez é igual ao QA, né? Se você olhar com atenção, ele é igual ao CA, que é raio da circunferência geradora da cicloide, menos CQ, né? Está me interessando muito o CQ e está me interessando muito o PQ, tá? E isso eu obtenho a partir de uma trigonometria básica no triângulo PCQ, né? Faço um cosseno de θ, eu vou conseguir achar o CQ, em função do raio e do θ, do ângulo θ. Faço um seno de θ, eu vou conseguir achar o PQ, tá? Então, lá na figurinha, já tenho CQ e já tenho PQ, tá? Bom, vamos fazer agora a determinação do x e do y, né? Bom, quem é o x? Como eu mostrei na figura, o x, que é a abscissa do ponto P, o ponto da cicloide, também da circunferência, né? O ponto marcado na circunferência, esse ponto P ele vai ser OA menos SA, certo? OA é θr. Por que o OA é θr? Porque o OA é esse segmento aqui vermelho sobre o eixo X. Eixo X. Ele é igual ao comprimento do arco PA que a gente viu lá em cima, que é igual a θr com θ em radianos, certo? Então, o OA é θr menos R seno θ, que é o SA, né? Que ele é equivalente ao PQ. O YP, deixa eu mudar aqui minha tela. O YP, ele é CA menos CQ, CA é o raio, e CQ é R cosseno θ. E pronto, encontrei a equação paramétrica de uma cicloide, né? O X dos pontos da cicloide são dados por θr menos R seno θ, e o Y dos pontos da cicloide é dado por R menos R cosseno θ, né? Essa parametrização, ela permite, por exemplo, jogar lá no GeoGebra e construir essa curva, tá? A cicloide. Eu queria mostrar para vocês o seguinte. Deixa eu sair aqui da telinha. Queria compartilhar com vocês essa tela. Ó, aqui, o que eu construí? Eu construí exatamente, no GeoGebra, eu construí exatamente a ideia da cicloide sendo gerada pelo giro de uma circunferência, né, de um ponto marcado sobre uma circunferência, ok? Bom, a gente poderia fazer em detalhes essa construção
mas eu acho que não vale a pena, tá? Eu vou deixar no PowerPoint um link, que se você acessar esse link, você tem referências para fazer essa construção em detalhes lá, tá? Mas, basicamente, eu crio 2 comandos deslizantes, aí eu faço uns vínculos das funções a esses comandos deslizantes, controles deslizantes, né? E faço essa construção, tá? Aqui está com animação, né? Eu posso tirar a animação, vou deixar sem animação, e deixa eu mostrar só uma coisa para vocês. Esses controles deslizantes que eu coloquei aqui, um deles tem a ver com o raio da circunferência geradora, então posso fazer cicloides maiores ou menores, e o outro ele tem a ver com o ângulo lá que eu estou girando, tá bom? Olha, o conjunto de comandos, vocês podem ver aqui do lado esquerdo da tela, é um conjunto pequeno de comandos, né? Ele tem uma complexidade, tá? Mas que é perfeitamente possível de compreender por meio do link que eu coloquei lá para vocês, tá bom? Na época que a gente fez esse projeto lá na escola em 96, não fizemos isso, claro, né? Que era Vue, GeoGebra naquela época, os programas de geometria eram mais estáticos, né? Na época. Perfeito. Bom, voltando para cá. Opa, deixa eu voltar aqui para a tela, lá na frente. Já fizemos, então, tudo isso daqui. Eita, voltou muito aqui. Já parametrizamos a cicloide. Ó, a referência aqui que eu falei para vocês, que eu ia deixar, é essa daqui, tá? Não precisa se preocupar em copiar agora, eu vou disponibilizar esse PowerPoint, você pode depois pegar com calma essa referência, tá? Bom, o que fizemos depois disso no trabalho? A gente, na investigação que os alunos foram fazer a respeito dessa cicloide, né, eu contei para eles que essa era a curva do tempo mínimo, quando eles foram investigar, evidentemente que eles se depararam com 2 propriedades fabulosas, incríveis dessa curva, né? Uma que é a braquistócrona, ela é a braquistócrona, que é a curva do tempo mínimo, ligando 2 pontos, né? Mas essa mesma curva, a cicloide, ela tem uma outra propriedade fabulosa que é a tautócrona. Ela é a tautócrona, que é a curva dos tempos iguais. Se você fizer uma curva em formato de cicloide invertida, né, e soltar uma bolinha em cima de um ponto qualquer dessa cicloide invertida, e a outra de um outro ponto, digamos um ponto mais alto. Se você soltar simultaneamente, eles chegam juntos no ponto no ponto mínimo da cicloide, tá? Essa propriedade é chamada de tautócrona. Quando os alunos se depararam com isso, a gente se interessou não só em ter um projeto para fazer uma rampa de skate com arcos em formato de cicloide, mais um segmento de reta embaixo, como também a gente se interessou em fazer a cicloide mesmo, para verificar a tautócrona, e nos interessamos em fazer rampinhas ligando 2 pontos em diversos formatos, cicloide, parábola, um círculo, uma reta. Para quê? Para fazer, a partir dessa construção, né, de várias curvas ligando os 2 pontos, fazer plantas para construir protótipos de rampinhas onde a gente pudesse avaliar experimentalmente, verificar experimentalmente essas propriedades, tá? E aí virou um grande problema matemático muito interessante e acessível ao que os alunos tinham de conhecimentos matemáticos, e o que não era acessível era possível de ser trabalhado no tempo que a gente determinou para o projeto, tá? Então, ó, o problema passou a ser o seguinte: marquei 2 pontos aqui no plano cartesiano, ponto P, que é o 0,2, e o ponto Q, que é o π0, tá? 3,1415 no anabscisse, 0 na ordenada, tá? Já já a gente vê por que esse ponto foi escolhido. Bom, o que eu estou querendo? Eu estou querendo uma cicloide que passe por esses pontos e que tenha como ponto mínimo o ponto Q, tá? Bom, essa cicloide, então, ela é gerada a partir de um círculo de raio 1. Por que raio 1? Porque se eu quero que ela passe aqui no 2, do 0 até o 2 é o diâmetro, raio 1, certo? Um círculo de raio 1, quando ele faz um giro completo em cima do eixo X, ele percorreu 2πr. O raio é 1, então ele percorreu 2π.
Se ele percorreu 2π, a cicloide ela tem simetria, ponto mínimo dela vai estar na abscissa π. Tá? Então, por isso que foi escolhido o ponto Q, π0. Certo? Bom, tendo esses dois pontos P e Q, que são dados, o que eu quero? Eu quero a equação da cicloide, que passe por eles e que tenha Q como ponto mínimo. Eu quero a equação de uma reta, que passe por eles. Eu quero a equação de uma parábola, que, além de passar por eles, a parábola tem que ter vértice no ponto Q, tá? Concavidade para cima e vértice no ponto Q. E eu quero uma circunferência, que, na verdade, é o formato que, segundo os meninos lá, geralmente são feitas as curvas das rampas de skate, né? Essa circunferência, que passa por dois pontos, P e Q, eu preciso mais dados para saber que circunferência eu quero, né? Dado que a gente vai ter adicional aqui, ele vai ser o centro, tá? Ou o raio, né? A gente vai achar em função do raio, como a gente vai ver aqui, tá? Basicamente, o que eu quero é o seguinte: eu quero que a circunferência, o arco de circunferência PQ, que ele tem um certo centro C, de tal forma, aqui não está marcado C, né? Mas esse daqui é o centro C, de tal forma que CQ seja raio, portanto, que esse seja ponto de tangência, tá? Aqui tem um 90 graus com o eixo X, ok? Bom, lançado o problema, mãos à obra, né? Precisamos descobrir todas as equações que geram essas curvas aí, né? A primeira delas é a reta, mais simples, é uma reta que passa por esses dois pontos. Como eu sei que a reta cruza o eixo Y no 2, se eu utilizar a função do primeiro grau y igual a x mais b, o b é 2, né? E eu sei que essa reta passa pelo ponto π0. Então, substituo π no x, 0 no y. Com isso, eu acho A, coeficiente angular da reta, menos 2 sobre π. Tem o A e já tinha o B, que é 2. Substituo o A na função. E aí, se eu quiser organizar para ter a equação geral dessa reta, está ela aqui. 2x mais πy menos 2π igual a 0. Vamos para a equação da circunferência, tá? Do círculo, circunferência. Bom, primeiro, tem dois pontos que tem que pertencer à circunferência, e como eu havia dito, o raio dessa circunferência, ele vai ter que ser, aqui na figura, olhando a figura, ele é o y do ponto C. Considere o C sendo o centro. Do C até o ponto Q é raio, porque o Q é ponto de tangência da circunferência com o eixo X, tá? Então, o que acontece? Ó, o raio ele é igual à abscissa do ponto C. Eu estou chamando de YC, essa abscissa ordenada. O raio é igual à ordenada do ponto C, certo? Que eu estou chamando de YC. Tá? A abscissa desse ponto C é π, né? Que é a mesma abscissa do ponto Q. Tá? Bom, se eu utilizar a estrutura da equação reduzida da circunferência, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, eu tenho o centro, as coordenadas do centro, que são π no x0 e yc no y0, né? E eu tenho o raio, que é yc, é desconhecido por enquanto, mas tem o raio que é yc ao quadrado, tá? Bom, nesta equação reduzida da circunferência, se eu jogar no lugar do x e do y as coordenadas do outro ponto que eu tenho, né, que é o ponto 0,2, eu consigo encontrar uma equaçãozinha que me determina o YC, que é tanto a ordenada do centro quanto o raio, né, quanto o raio da circunferência. Fazendo as contas aí, são contas simples, o YC ele dá π ao quadrado mais 4 sobre 4. Tá? Bom, isso então é o raio, né? Já tem o raio, já tem as coordenadas do centro, tem a equação reduzida da circunferência, que é essa daqui. Certo? Bom, vamos lá. Seguindo. Eu quero agora a equação da parábola. Espera aí que deu uma travada. Bom, a equação da parábola, ela é um pouquinho mais trabalhosa, né? Mas a gente chega lá também. A minha parábola, ela tem como vértice o ponto Q, de coordenadas π0.
certo? Se eu utilizar a estrutura da função quadrática, y igual a ax² mais bx mais c, o c é 2, porque a parábola ela vai cruzar o eixo y, eixo das ordenadas, do y igual a 2, tá? Então, estou partindo de uma equação de uma função quadrática com c igual a 2. Vou substituir nessa equação, eu vou substituir o ponto Q, que é um ponto que pertence à parábola, que é o π0, e nisso me aparece uma equaçãozinha nas incógnitas A e B. Tá? São dois coeficientes da função quadrática aí. Se eu tiver mais uma equaçãozinha com A e B, eu posso fazer um sistema de equações e achar esses valores, né? Eu tenho mais uma equação. Eu sei que o Q é vértice da parábola. Eu sei que o x do vértice da parábola é menos b sobre 2a. E eu sei que o x do ponto Q é π. Então, menos b sobre 2a é igual a π, de onde segue que b é igual a menos 2πa. Tá? Bom, chamei a primeira equaçãozinha aqui de 1, essa de 2, faz aí uma substituição de 2 em 1, resolve o sistema, e a gente encontra que o a é 2 sobre π², e aí, portanto, substitui lá uma das equações e encontra que o b é menos 4 sobre π, certo? Bom, isso, já tem o a, já tem o b, já tinha o c, está aqui a equaçãozinha da nossa parábola, né? Deixa eu puxar isso para cá. Está aqui a equação da nossa parábola, certo? Bom, e a cicloide, né? A parametrização que a gente tinha feito era da cicloide no formato dela canônico, né? O que eu tenho aqui é uma cicloide invertida, tá? Então, eu preciso fazer ajustes naquela parametrização que eu fiz para ter a cicloide que eu quero. Vamos fazer esses ajustes? É a próxima telinha. Vamos lá. Tá aqui. Bom, ó, a cicloide que a gente tinha parametrizado, considerando a situação que a gente quer agora, que ela tem que ser uma cicloide invertida que foi gerada por um círculo de raio 1, né? Lembra? Porque o ponto P ali tem coordenadas 0, 2. Então, o raio da cicloide tem que ser 1. Se eu coloco 1 no raio da cicloide, naquela equação paramétrica que a gente encontrou, x e o y ficam sendo isso daqui e a cicloide é essa, tá? Como é que eu faço para fazer uma reflexão dessa cicloide pelo eixo x, né? Quer dizer, para um mesmo valor de x, por exemplo, 2,5, eu quero que o ponto o y que eu tinha, eu quero pegar o oposto dele, tá? Então, basicamente, é colocar um menos na frente do y, né? Para o mesmo valor de x, eu vou ter menos o y que eu tinha antes. Feito isso, já tem uma cicloide invertida, só que ela não está numa posição conveniente para o problema que eu estou resolvendo. O que eu preciso fazer agora? Preciso transladar essa cicloide. Eu preciso subir 2 unidades, tá? Então, para um mesmo x, por exemplo, 2,5, o y que eu tinha, ele tem que ser 2 unidades acima, né, do que era. Então, na verdade, eu preciso pegar a parametrização do y aqui e somar 2 unidades, né? Pronto. Opa, falhou. Pronto. Eu tenho a minha cicloide invertida tal qual eu preciso para a construção dos protótipos das rampinhas, certo? Essa segunda, a parametrização aqui do y, ó, ela pode ser simplificada. Se você distribuir o menos 1 aqui, vai dar menos 1 com mais 2 dá 1, e menos vezes menos cosseno mais cosseno θ, tá? Dá 1 mais cosseno θ, o y dessa cicloide, ok? Bom, com isso, os alunos puderam, na ocasião, definir um projeto da planta da rampa de skate, né? Então, de 0 até π, a função parametrizada é essa daqui. É a mesma função de π mais 3 até 2π mais 3, tá? E vamos discutir o porquê desse mais 3. Bom, os meninos, pelas medidas que eles tinham aqui, eles decidiram que a parte plana da rampa
do skate, né, em formato de cicloide, ela deveria ter mais ou menos uns 3 metros, essa parte plana. Como a cicloide tem como ponto mínimo aqui o π, eu preciso somar 3 metros a π, né? Então, π mais 3. E aí, a partir daqui, vou até o segundo ramo da cicloide, que vai terminar lá em 2π mais 3, tá certo? Bom, a gente não levou a cabo a construção de uma rampa, ia envolver muita madeira, muito trabalho de marcenaria, e não foi possível fazer isso, tá? Essa foi uma das frustrações que o projeto teve no final, mas que foi compensada com a ideia de fazer pequenos protótipos de madeira para verificação experimental da braxtócrona e da tautócrona, tá? Então, a ideia era pegar todas essas equações aqui e gerar no computador essas curvas, né? Na época, lá em 96, a gente usava o Implot. Nem sei se existe ainda esse aplicativo. Era um aplicativo gratuito para fazer gráfico, né? Não havia ainda o GeoGebra na época. Então, os alunos foram no Implot, construíram essas curvas no Implot e geraram plantas para se fazer curvinhas, né, protótipos de curvinhas no formato de parábola, de cicloide, de reta, de um pedaço de um círculo, né? E eles também geraram a cicloide invertida inteira, porque queriam também construir um protótipo da cicloide invertida inteira para poder verificar a tautócrona, né? Bom, feito isso, pegaram um disquete, na época, na ocasião, era aqueles discos flexíveis, né? Os mais novos aí nem sabem o que é isso. Eles salvaram o Implot num disco flexível, levaram até uma copiadora que trabalhava com plotter, né? Aparelhos grandes para fazer plotagem, levaram, salvo nesse disco flexível, todas essas curvas e o aplicativo, né? O sujeito abriu lá no computador dele, ligado ao plotter, e o sujeito imprimiu um papel grande o formato dessas curvas todas, que essa impressão serviu de planta para se fazer a construção das curvas, tá? Bom, essa é uma foto bem antiga, que foi publicada naquele artigo que eu disse para vocês sobre esse projeto, que eu publiquei 10 anos depois. Era aliás, está faltando uma rampinha, tá? Essas rampinhas pequenas, eles fizeram a reta, a parábola, a reta, a circunferência, e fizeram também uma cicloide, né? Só um pedaço da cicloide. E fizeram uma cicloide completa para verificação da tautócrona, né? Eu posso até mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se dá para fazer isso. Aqui, dá um stop share, um minutinho. Ó, eu tenho aqui comigo as rampinhas. Ó. Tem aqui a circunferência. Olha a cicloide aqui. Ó. Tem a cicloide. Tem a reta. Tem todas elas aqui. E a grandona também, né? A cicloide inteira. É interessante o seguinte, que nesse tamanho que a gente fez, né? Tenho aqui, deixa eu ver, 30, tem mais ou menos uns 50 centímetros por uns 30, tá? Mais ou menos 50 por 30. Nesse tamanho que a gente fez, a verificação experimental, tanto da braxtócrona quanto da tautócrona, foi perfeita, foi perfeita. A gente conseguia ver com muita clareza, né? Essas rampas que eles fizeram nos formatos das 4 curvas, eles colocavam lado a lado, colocavam uma régua assim em cima, com bolinhas, né, para soltar simultaneamente, e era visível que a cicloide era a que chegava primeiro, tá? Para esse tamanho que eles fizeram, né? Se fizer um tamanho maior, mais fácil ainda ver. E na cicloide grandona que eles fizeram, também era visível que você soltava simultaneamente a bolinha de pontos de altura diferente e as bolinhas chegavam juntas no ponto de mínimo, né? Bom, foi um projetinho bem bacana, enfim, e ele tá relatado lá na revista do professor de matemática. Aliás, queria reforçar um convite a todos vocês que ainda não são assinantes da revista do professor de matemática, editada pela SBM, que assinem, né? É uma assinatura que não custa caro e a quantidade de ideias matemáticas que são
publicadas ali para projetos e para outras atividades é fabulosa, né? A revista do professor de matemática completa esse ano 40 anos de existência. É uma das revistas de educação mais antigas que a gente tem aqui no Brasil, né? Se não for a mais antiga, não, a mais antiga não deve ser, mas é uma das mais antigas. De matemática, e ensino de matemática certamente é a mais antiga que a gente tem, tá bom? Bom, esse então foi um projeto que eu falei um pouquinho, e vou falar agora de um outro projeto, que é esse que eu estou planejando, que ele vai ser feito agora no segundo semestre do ano. Estamos planejando em 3 professores, eu, o professor Alex, de Ciências, e o professor Elivelton, de Matemática. Nós 3 juntos vamos tocar esse projetinho, tá? Então, eu quero apresentar para vocês terem também a oportunidade de entender como é que se faz o planejamento de um projeto que vem pela frente, né? Então, vou contar para vocês os levantamentos que nós já fizemos aqui, né? E o que a gente vai apresentar para os alunos, como pergunta e tudo mais. Bom, é um projeto que vai ser feito com alunos do 9º ano do ensino fundamental, mas que tem um potencial grande para ser feito com o ensino médio também. E eu vou mostrar aqui, tá bom? Bom, a ideia é a seguinte: escola é um ambiente ruidoso, né? Se você medir o nível de ruído numa escola, é muito alto, né? Muitas vezes prejudicial, inclusive, para a audição humana, né? E, assim, quando a gente tem aquelas classes mais agitadas, né? Eu frequentemente falo para eles, né? Pô, gente, vocês são o 9º ano mais barulhento aqui dos 9º ano, né? Se a gente medir aqui, vocês vão ver que isso aqui está mais alto do que um avião decolando, hein? E os caras não acreditam, né? Imagine e tal, tem barulho, mas não é tanto assim, né? Então, surgiu uma ideia da gente propor um projeto em que a gente fizesse um mapeamento dos barulhos, dos ruídos na escola, né? E que fizesse uma apresentação desse mapeamento por meio de algum infográfico, né? E que, diante dos resultados investigados, que a gente também possa ser propositivo, né? Propor intervenções, se a gente, de fato, detectar locais mais ruidosos, horários mais ruidosos, né? E quando a gente fala em intervenções, a gente está falando de uma das habilidades e competências que o Enem coloca e que geralmente é uma competência difícil da gente mexer, né? Na escola, né? A gente faz várias coisas bacanas, projetos, mas intervenção, intervir no ambiente, no social, né? Não são muitos os projetos em que a gente vê um caminho para isso. Esse daqui é um projeto que tem um potencial grande para isso. Eu não sei contar para vocês ainda se ele vai se realizar, o potencial dele, mas eu acredito que sim, tá bom? Depois a gente pode trocar informações aí no final do ano. Conto para vocês como é que foi a aplicação desse projeto na escola onde eu dou aula, tá? Bom, ó, peguei aqui uma coleçãozinha de vários infográficos de ruídos, barulho, né? Eu acho que a gente vai ter que apresentar para os alunos alguns infográficos como estes ou outros, mostrando que tem várias maneiras de você comunicar uma informação a respeito de ruído no teu ambiente ali, escolar, né? E eu acho que quanto maior for a diversidade de maneiras de comunicar que a gente possa apresentar para os alunos, melhor é para desenvolver para o trabalho do raciocínio e para uma escolha pessoal deles, né? Queria só chamar a atenção aqui, ó, todos esses gráficos e dizem respeito a ruído, tá? Mas esse gráfico aqui de ruídos, esse mapa de ruídos aqui embaixo, todo colorido, é bem interessante, porque ele, por cores, né? As regiões são separadas por cores, e o verdinho é o menos ruidoso, e em torno de 24 decibéis, e o mais ruidoso vai ficando mais avermelhado, mais ruidoso, vai lá até 76 decibéis, né? Então, esse daqui é interessante, porque a ideia que a gente quer propor para os alunos é que, ao final da pesquisa, que eles façam um mapa de ruídos da escola, né? Evidentemente que um mapa como esse, ele é muito complexo de ser feito, porque aqui está com curvas, né? Como se fossem curvas de nível, de relevo, né? Então, ele está muito detalhado.
Mas, por exemplo, esse mapa da Europa aqui, que também apresenta os ruídos por meio de cores, né? O nível de ruído por meio de cores, o que eles fizeram? Eles dividiram a Europa em hexágonos, né? Fizeram um ladrilhamento com hexágonos e aí pinta o hexágono inteiro, né? Claro que dentro daquele hexágono você tem lá, o ruído não está totalmente igualado ali, né? Mas você tem uma média que ali dentro é aquele tanto, né? Então, acho que esse daqui ele vai dar uma ideia interessante para os alunos em termos de produção de um mapa de ruídos da escola, né? Possivelmente, a gente não vai apresentar esse mapa, né? Quer dizer, o problema vai ser apresentado. Como eu faço a representação dos ruídos diante de olhar para esse mapa aqui colorido, que é extremamente complexo fazer todas essas curvas, né? E a ideia é que os alunos se mobilizem para encontrar uma maneira de fazer essa representação ser possível, né? E ali, você como mediador, vai vendo como que estão as coisas, eventualmente se apresenta esse mapa para eles, mas a ideia é deixar que pesquisem, que encontrem seus caminhos, né? Bom, que a gente vai precisar? A gente vai propor a seguinte pergunta para os moleques. Como é que você vai fazer para medir ruído, né? Quer dizer, nem falamos ainda direito de ruído, né? O professor de ciências, ele vai estar lá num período que ele vai estar falando de som, mas, a princípio, aqui não precisa conhecimentos prévios, não. Né? Do ruído, como você mede ruído, né? Em geral, eles ouviram já falar em decibéis, né? Provavelmente, eles vão lá no tio Google e lá vai estar que tem um aparelho chamado decibelímetro e tudo mais, né? Bom, se você entrar nos aplicativos de celular, nessas lojas de aplicativos, você encontra vários decibelímetros gratuitos, tá? Então, é bem possível que apareça essa ideia. Vou baixar um aplicativo gratuito no meu celular e vou medir com isso. Ele me dá lá, em decibéis, o nível de ruído. Bom, aí o que a gente pretende lançar como uma pergunta adicional à investigação é: você confia nesse aplicativo de celular? Você diria que as medidas são bem aferidas, são precisas, né? E a gente vai pedir que eles bolem um experimento para avaliar a precisão desses aplicativos de celular, né? Antes da gente tomar as medidas todas para produzir o mapa de ruídos da escola, vamos saber se o aparelho que a gente está usando é adequado, né? É bem aferido. Bom, aí eles provavelmente vão encontrar decibelímetros, né, que se chamam esses aparelhos profissionais, e vão ver que são caros e tudo mais. A gente comprou lá na escola alguns decibelímetros, tá? Eu pus aqui a imagem de 2 deles, né? Esse daqui mais simplesinho, né? Que faz apenas só faz assim a aferição do nível de ruído ali e apresenta, tá? Ele não faz, ele não memoriza os dados. E esse outro aqui, que ele memoriza os dados, ele faz um banco de dados com aferição. Se eu deixar 1 minuto gravando, ele vai, segundo a segundo ali, ele vai pegando, tomando várias medidas, e ele gera um banco de dados que você pode importar no Excel e exportar para o Excel, né? E aí você pode trabalhar na planilha, tá? Bom, esses aplicativos de celular, a maioria deles não gera banco de dados, e esses gratuitos, aplicativos gratuitos que geram um banco de dados, em geral, o banco de dados é pequeno e ele não te permite exportar para o computador ou para um Excel, ele só permite visualização na tela, tá? Deve haver aplicativos de celular pago que você consegue exportar dados, tá? Agora, os que a gente vai usar lá, que são os gratuitos, eles permitem visualização na tela, tá? Bom, então, a ideia vai ser que os alunos investiguem um jeito de propor um experimento para comparar isso, tá? Aí, provavelmente, vai aparecer a coisa. Bom, medimos no profissional, decidimos no profissional, medimos no celular, comparamos, aí a gente vê o erro, se é grande, se é pequeno e tudo mais, né? E aí, a matemática pretende construir toda uma discussão em cima disso, como eu vou falar já já, tá? Uma outra etapa de planejamento do trabalho vai ser pegar algum mapa, alguma planta da escola e
mapear os locais que vamos fazer as medições, né? Escolhendo locais que já tradicionalmente são mais ruidosos, ou alguns que são mais silenciosos, para comparar a diferença de intensidade e tudo mais, né? Isso daqui foi uma plantinha que nós fizemos aqui, mas vai ficar por conta dos alunos estabelecerem a deles, né? Bom, e aí vem uma parte matemática muito interessante, né? Que a gente pretende trabalhar, né? O professor de ciências vai trabalhar questões da física, das ondas, do som, né? Frequência, timbre, né? E a gente vai trabalhar uma ideia de métodos para comparar a precisão do decibelímetro do celular com o decibelímetro profissional, né? Então, esses dados aqui, olha, eu já fiz esse experimento previamente, então, o que aconteceu? Aqui, eu peguei 40 medições, tá? Do decibelímetro profissional e, nos mesmos instantes, do decibelímetro do celular, tá? Que é esse aplicativo aqui que eu estou usando. Ele permite, ó, ele te fornece uma tabela lá no. Você não pode exportar essa tabela, mas você pode pegar aqui ponto a ponto e jogar no Excel, foi o que eu fiz, né? Bom, e aí então 40 medições e tá aqui, ó, DC, decibelímetro do celular, DP, decibelímetro profissional, tá? Que é esse daqui que a gente usou. É um daqueles da imagem lá. Bom, olha que curioso, gente. Quando a gente tem um nível de intensidade sonora, nível de ruído baixo, dá uma diferença grande entre o decibelímetro do celular e o profissional. Conforme vai aumentando o nível do ruído, essa diferença vai diminuindo e as aferições passam a ficar próximas umas das outras. E aí, quando essa intensidade começa a aumentar de novo, aumentar muito, né? Quer dizer, a gente tinha um ruído baixo, estou subindo, né? Estou aumentando o ruído. Chega uma faixa de ruído em que as aferições são próximas dos dois aparelhos. E depois, para faixas mais altas, elas começam a ser grandes de novo. E sempre dando a do decibelímetro profissional maior que a do seu celular, pelo menos na tomada de dados que eu fiz, né? Aqui embaixo, olha, tem um gráfico da diferença entre a medida do profissional para o decibelímetro do celular, tá? Então, ó, é uma diferença que ela começa grande, aí ela cai e depois ela volta a aumentar, né? Bom, olhando para esses dados, chama muita atenção de que algo que é grande, né? A diferença grande, cai, vai lá para um valor mínimo, depois aumenta de novo, talvez possa ser modelado razoavelmente bem por uma função quadrática, né? Bom, então o que eu fiz? Fui no Excel e lancei, né, os dados aí desse erro, né? Na verdade, são esses dados que estão em cinza do gráfico da esquerda, só que aqui feito num tamanho maior, eles são assim, tá? Veja que a cara é uma cara de parábola, né? Assim, aproximada, claro, né? Bom, vou parar de compartilhar, vou abrir o Excel aqui, que eu quero mostrar para vocês o resultado que deu, que me surpreendeu bastante e que tornou a pergunta inicial, né, mais interessante ainda de ser investigada, né? Quer dizer, eu estou até curiosíssimo para saber se os alunos vão encontrar nos seus aparelhos de celular e com os seus aplicativos que forem baixados, eles vão encontrar a mesma coisa. Olha só que coisa curiosa que deu. Aqui estão os dados, tá? Deixa eu apagar essa curva, que é uma linha de tendência que eu coloquei no Excel. Então, deixa eu... Calma lá, gente. Que... Opa, fiz coisa errada. Tá, quero apagar a curva só. Pronto. Bom, ó. Então, se eu tenho aqui o gráfico no Excel dessa diferença, né, entre as aferições, né, que começa uma diferença grande, depois cai, depois aumenta de novo. Se eu marco todos os pontos e peço aqui
adicionar linha de tendência, ele vai abrir essa janela. Então, ele vai te perguntar o que você quer, um modelo linear, um modelo exponencial, um modelo logarítmico, polinomial, potência, né? Bom, o modelo linear, que foi o primeiro que ele fez, foi essa reta. A gente visualmente vê que não é um ajuste bom, né? Os pontos estão muito afastados dessa reta, e foi o melhor que ele conseguiu com o modelo linear, hein? Ele utilizou métodos estatísticos, métodos mínimos quadrados, e encontrou essa reta como sendo a melhor possível, né? Não me parece muito boa, não, né? Eu vou pedir aqui para o Excel exibir, além do gráfico, exibir a equação e o R quadrado, que é o coeficiente de determinação, né? Já falo já sobre ele. Ó, essa reta aí, ela tem uma equação y igual a menos 0,6528x mais 26,229, e o R quadrado, coeficiente de determinação dela, é de 0,52, tá? Esse coeficiente de determinação é uma das medidas estatísticas para se avaliar quão bom é esse ajuste da função que você está fazendo aos dados que você tem, tá? Inclusive, na aula, em uma das aulas que vocês vão ter aqui nesse PapMan, a professora vai tratar do método de mínimos quadrados, ela certamente vai falar sobre esse R2, tá? Professora Flávia, né? Eu acho que ela vai falar sobre isso sim, por lá, tá? Mas, enfim, fique apenas na cabeça o seguinte: quanto mais próximo, esse R2 varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, digamos, entre aspas, falando, quanto mais perto de 1, melhor é o ajuste que você está encontrando, tá? Então, esse daqui é 0,5, R2, não está um ajuste tão bom não, né? Eu vou tentar ajustar um outro modelo. Ó, vou tirar de novo isso aqui, marcar os pontos, e agora eu quero... Peraí. Ó, adicionar linha de tendência, e agora eu vou ficar passando por alguns. Ó, se eu fizer um modelo exponencial, peraí, deixa eu exibir gráfico, exibir R2. Ó, o modelo exponencial, o R2 é 0,77, um R2 ruim também, né? Se eu fizer um outro modelo, ó, deixa eu tirar essa daqui, essa curva. Marcar os pontos de novo. Adicionar linha de tendência. Bora lá. Bom, quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Se você fizer um modelo polinomial de grau 2, ou seja, uma função polinomial do segundo grau, e pedir para exibir aqui, além do gráfico, o R2, olha só que R2 fabuloso que a gente obteve aqui. Ó, vamos lá. Tá aqui lento o computador. Ó, ele ajustou uma função quadrática a esses pontos, e o R2 é de 0,92, que é um R2 bem consistente para se avaliar algum tipo de ajuste dessa curva aos pontos que a gente tem, tá bom? Bom, tá, mas e o que eu faço com isso? Para que essa curva? Tá, então vamos pensar num outro gráfico agora, que aí esse sim vai ter um sentido bem legal para a gente. Ó, esse gráfico aqui, ele é um gráfico de o decibelímetro do celular, as medidas que eu peguei no decibelímetro do celular, do decibelímetro profissional, tá? É a tabelinha que a gente tinha ali com as duas colunas de dados tomados, tá? E é um gráfico de dispersão, tá? No eixo horizontal aqui, tá o decibelímetro do profissional, e no eixo vertical, não, o vertical está o profissional e o horizontal está o do celular, tá? Então, por exemplo, esse pontinho aqui, ó, ele tem em torno de 17 decibéis no decibelímetro do celular,
e em torno de um pouco mais de 45, 50 no decibelímetro profissional. Tá? Esse é um ponto que tem um erro grande entre as duas medidas, certo? Bom, se você pedir um ajuste de curva polinomial de segundo grau aqui, dá um R2 excelente, 0,98, e é essa daqui a curva, tá? Ele te apresenta essa curva. Bom, diante disso, qual é a utilidade que essa função quadrática aí que eu determinei, que ela tem para a gente? Ela tem uma grande utilidade, que é a seguinte: como o ajuste é bom, eu posso dizer o seguinte, que se eu não tiver o decibelímetro profissional para usar, tiver apenas o meu celular e o meu aplicativo, eu posso fazer uma tomada de medida aqui no aplicativo e, para saber o mais próximo do real, já que esse instrumento não é tão preciso, eu jogo nessa função e eu encontro uma estimativa do que daria o decibelímetro profissional para essa ferição do decibelímetro do celular. Tá? É uma maneira bem aplicada de usar a matemática num problema concreto, certo? Deixe-me voltar para a tela aqui. Então, dá para fazer então a curva de erros, ajustada por uma quadrática, e a curva de dispersão, de DC, dP. Né? Olha que interessante a análise que pode ser feita aqui nessa curva de dispersão. Se você traçar a bissetriz dos quadrantes pares, aí, uma linha a 45 graus, o que nos dá essa bissetriz? Os pontos em que o decibelímetro do celular apresenta o mesmo valor do decibelímetro profissional. Né? Veja que não tem nenhum ponto em cima dessa linha. Tá? Todos eles estão acima, significa que todos eles o decibelímetro profissional deu valor maior do que o do celular, mas os que estão mais pertinho dessa reta, dessa bissetriz do primeiro quadrante, são os pontos que têm menor erro entre uma aferição e a outra, tá certo? Então tem toda uma análise muito interessante que pode ser feita aqui. Bom, depois, com base nessa discussão, os alunos vão tomar medidas e vão ter que produzir mapas de ruído na escola e propor intervenções, né? Que podem ser gravação de vídeos, pode ser aula que eles possam dar para alunos de outras séries e tudo mais. Bom, alguns desdobramentos aqui desse projetinho para ensino médio, tá bom? Quando você fala em intensidade sonora, normalmente a gente fala em intensidade, em decibéis, né? É uma maneira meio errada de falar sobre isso. A intensidade sonora, ela é uma razão entre a potência, em watts, e que está associada à energia e tal, por metro quadrado, por área, tá? Então, a intensidade sonora, ela é medida em watts por metro quadrado, tá? Mas e qual a relação disso com decibéis? Bom, a relação é a seguinte. A intensidade sonora do ruído mais baixo, que é audível pelo ser humano, ela é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Essa é a intensidade sonora dos ruídos a partir dos quais a gente começa a ouvir alguma coisa. Então, o que é quando a gente ouve falar em decibéis, né? Tantos decibéis? Ele é o seguinte... o nível de intensidade sonora em decibéis, ele é dado por essa formulinha aqui, ó, 10 vezes logaritmo da razão entre a intensidade sonora do barulho lá do ruído que você está ouvindo pela intensidade sonora do ruído audível, menor ruído audível, e você calcula o logaritmo disso. Esse resultado dá numa unidade de medida que a gente chama de decibel, tá? Então, na verdade, quando a gente fala de intensidade sonora em decibéis, não é bem intensidade, é um nível de intensidade sonora, né? Aquilo está sempre associado a uma razão, a um cálculo feito com a razão entre a intensidade sonora do som que você ouve e a intensidade sonora do menor ruído audível pelo ser humano, tá? Dá um exemplo concreto aqui para a gente entender. Bom, essa tabelinha aqui, tirada de um livro de física, ela te dá diversas razões entre intensidade sonora e a intensidade sonora do menor ruído audível,
tá? 10-0, 10-1 e tal, tal, tal. E aí, com essas razões entre I e I0, tem a intensidade, tem o nível de ruído em decibéis, que é chamado normalmente dessa forma por beta, tá? Por exemplo, ó, você pega o limiar da audição, né? Que é 10 a menos 12, certo? Que é o I0, né? Então, nessa formulinha, ficaria I0 sobre I0. Isso dá 1, logaritmo de 1 na base 10 dá 0, 0 vezes 10 dá 0. Tá? Então, aí a gente diz que o nível de audição de 0 decibéis é esse nível que está comparando ali a intensidade sonora do ruído audível com ele mesmo. Tá? Se eu pego, por exemplo, um valor mais alto aqui, ó, exposição que é constante que prejudica a audição, tá? É uma razão I0 de 10 a nona. Você jogar um 10 a nona aqui no I sobre 0, calcular esse logaritmo, isso dá 90 decibéis. Tá? Qual é o significado desse 90 decibéis? Né? Se a razão I0, I sobre 0 é 10 a nona, e o I0 é 10 a 12, significa que a intensidade do ruído que você tinha ali, ela é 10 a nona vezes a intensidade do menor ruído audível pelo ser humano, né? Que se você coloca aqui nessa razão, né, no I sobre 0, você põe no I0 você põe 10 a menos 12. E você tem que essa razão que prejudica a audição, ela é de 10 a nona. Né? Então, você põe isso igual a 10 a nona, multiplica lá em cruz, você encontra que a intensidade do ruído que você está lá ouvindo é 10 a nona vezes o 10 a menos 12. Tá? Bom, tem toda uma discussão que pode ser feita aqui a respeito de logaritmos, por que o uso da escala logarítmica. Né? É possível a gente fazer cálculos do tipo como é que eu faço para determinar qual é efetivamente a intensidade sonora, né? Isso com o conceito lá de potência sobre área, né? Como eu faço para identificar a intensidade sonora quando a razão I0 é 10 a 12, né? Então, você tem que resolver essa equaçãozinha aqui para I0 igual a 10 a menos 12, que é o limiar da audição, né? Isso vai dar 1 watt por metro quadrado, tá? A intensidade sonora de 1 watt por metro quadrado começa a ser um ruído no limiar doloroso da audição, tá bom? Bom, desdobramentos para o ensino médio. Fechando aqui nossa aula, que vocês já devem estar cansados, talvez eu já tenha passado até do meu tempo aqui. Algumas ideiazinhas para outros projetos que podem ser feitos aí por quem se interessar em se embrenhar nesse universo, tá? Ideia 1. Formas aproximadas de conversão temperatura Celsius-Fahrenheit. Tá? Se existe uma fórmula que é a fórmula padrão, sim, temperatura Celsius é 5 vezes a temperatura Fahrenheit menos 32, tudo isso sobre 9, essa é a conversão correta. Só que existem várias formulinhas que simplificam o cálculo, para a gente poder fazer um cálculo mental na conversão. Essas formulinhas, elas cometem erros sempre, né? Porque elas não são a fórmula correta. A investigação desses erros de cada uma dessas fórmulas em relação ao valor correto dá um trabalho matemático interessantíssimo, um projeto muito interessante de matemática que pode ser feito também junto com a física, escalas termométricas e tudo mais, tá? Se interessou em ver um projeto assim, consulta lá a RPM, tá? Tá aqui a referência da RPM, e não assinou a RPM ainda, assina, vale muito a pena. Esse trabalho aqui desse projeto envolve módulo, tá? Trabalho de gráfico da função modular. Ideia 2, matemática das folhas de papel. Vocês já devem ter ouvido falar que a folha de papel A4, ela tem as dimensões que tem por um motivo específico que tem a ver com dobrar a folha e produzir um retângulo semelhante ao retângulo original. E tem toda uma história dessa discussão, tá? Da folha do papel A4. Também dá um belíssimo projeto de matemática que os alunos podem, ao final, construir livros em diferentes formatos, com diferentes matemáticas associadas aos formatos que escolheram para os seus livros, tá? Na RPM também tem um artigo sobre isso. Medidas e distâncias com teodolito, né? Ninguém precisa ter um teodolito profissional, você consegue fazer um teodolito caseiro, com aplicativos de celular, ou até com sucatas, dá para se fazer um teodolito pequenininho, bem simples, e que dá para medir bem alguns ângulos, tá?
utilizar esses teodolitos para fazer medidas e estimar alturas e tudo mais, dá um projeto muito bacana com estudantes de ensino fundamental, tá? Tem aí na RPM um artigo sobre isso do professor Wagner. Pesquisas eleitorais, estamos no ano eleitoral, vai se falar muito próximo das eleições sobre margem de erro das pesquisas e tudo mais, né? O que tal entender um pouquinho a matemática das pesquisas eleitorais e tentar produzir algumas pesquisas no ambiente escolar, internamente no ambiente escolar, fazendo uma matemática por meio de uma investigação ali na escola, né? Tem artigo na RPM também, uma RPM mais antiga, 40, tem um artiguinho sobre isso também, tá? E uma quinta ideia. Bom, como detectar fraudes numéricas, tá certo? Se você tem que fazer um trabalho de estatística de coleta de dados, ficou com preguiça e resolveu inventar os dados, né? Toma cuidado, viu? Toma cuidado que tem métodos estatísticos capazes de detectar fraudes de séries de números, né? De banco de dados de números gerados não aleatoriamente, gerados pelo ser humano, né? Dá para investigar de um jeito muito bacana esse assunto, envolvendo logaritmos, tá? A referência para esse tipo de ideia, que pode dar um belíssimo projeto escolar, ela está num livro editado pela SDM, que chama Matemática e Atualidades, é o volume 2, editado em 2015. Tem lá um capítulo que chama Lei de Benford, ou Como Detectar Fraudes, tá bom? Recomendo que vocês deem uma olhada, que o assunto é muito interessante, tá certo? Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Bom, vou me despedindo de vocês. O material que eu produzi escrito sobre essa aula, ele está bem sintético e ele tem uma proposta de 2 exercícios matemáticos sobre temas que foram tratados aqui, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada para tentar resolver ali, se preparar para a avaliação que vocês vão fazer em breve, tá bom? Gente, um grande abraço a todo mundo, espero que vocês tenham curtido a aula e que ela tenha sido útil para todos, tá bom? Grandes projetos para vocês em 2022 na escola, tá bom? Até mais!